Olá, que bom encontrá-lo diante do televisor neste primeiro dia da semana, domingo. Começa uma jornada de 7 dias e com a graça de Deus, neste final de tarde, nosso Senhor nos reúne, eu aqui, você aí do lado outro do televisor, para nos próximos 30 minutos refletirmos sobre aspectos importantes da nossa fé católica apostólica romana. Muito obrigado pela sua audiência. Programa Luz da Vida, pela 13ª vez, se debruça sobre um novíssimo que integra essas 4 últimas realidades que acontecerão após a nossa peregrinação aqui na Terra. Novíssimos são a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. As últimas coisas que estão embutidas naquela última verdade do credo que nós professamos existir, creio na vida eterna. Em 12 programas anteriores, investigamos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fundamentação para essa realidade ineludível. Assim que deixarmos esta terra, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E por ocasião do arremate da história, todos nós seremos julgados diante do Senhor. Juízo particular e juízo final. E hoje nós retomamos já no Novo Testamento, nos discursos de Jesus, em importantes passagens dos Evangelhos, essa verdade que vai, digamos assim, se tornando cada vez mais clara, cada vez mais explícita no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, o juízo. O primeiro texto que nós vamos abordar hoje é tirado do capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 7 a 10, e precisamente na pregação de São João Batista. Pregação dura, pregação incisiva, pregação implacável com qualquer tipo de pessoa, e não importa o seu status, a sua condição, se era oficial ou qualquer outro integrante do Império Romano, se era escriba, se era fariseu, se era doutor da lei, se era gente simples, se era gente conhecida. João Batista não queria saber disso. E é nesse contexto de implacável e duríssima pregação, preparando os seus ouvintes para o batismo de penitência que ele administrou, é nesse contexto que ele fala dessa realidade que nós professamos. Eu creio no juízo, eu creio que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo Jesus para a prestação de contas dos nossos atos. Com a palavra, São João Batista, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mais claras do que estas palavras, é impossível que São João Batista tivesse sido, ou seja, mais claro. Cólera vindoura. Mas o que é cólera vindoura? Já abordamos aqui mesmo nesta sede mais de 20 programas sobre a ira de Deus. Uma das verdades esquecidas. Se os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso, são verdades esquecidas em muitos ambientes da Igreja Católica, a ira de Deus também é uma realidade pouco conhecida e por isso mesmo pouco compreendida, muito deturpada, para alguns ignorada, merecedora de ser deixada de lado. Para a Escritura, não. Jesus Cristo vem irado. Quem escapará da cólera do Cordeiro, da ira do Cordeiro?
esse famoso texto do Apocalipse, já comentamos e já abordamos. Cólera vindoura. O Senhor virá com cólera para julgar os impenitentes, os recalcitrantes, os duros de coração. Mas também nós já citamos em Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se levanta contra toda a impiedade e perversidade dos homens. A ira de Deus não é mudança de sua misericórdia, que é um Deus cheio de compaixão. É um Deus que vem para julgar. O seu juízo é, antes de tudo, de amor, que é também misericórdia. E no homem que ele ama, existe uma realidade que Deus detesta, que é o pecado do homem. A ira de Deus se acende contra toda a perversidade e impiedade dos homens. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Quem morrer na impiedade, quem morrer na perversidade, quem morrer em pecado mortal, vai experimentar a ira do Senhor. O que profetas do Antigo Testamento, dezenas, centenas de vezes, utilizam para falar desta cólera de Deus, desta ira de Deus. Aqui, São João Batista chama de cólera vindoura, a cólera que há de vir, a ira de Deus que vai se manifestar em breve. É bem verdade que aqui João Batista não está falando com detalhes do juízo de ninguém, mas é uma indicação de que, em breve, o que é vindoura é algo que está para vir. É a cólera que há de vir. Claro que precisamos de outros versículos para deixar bem claro como essa cólera vai se manifestar. E é Jesus quem vai dizer lá no capítulo 25, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Sim, a frase que ele vai pronunciar é esta. E não existe cólera mais explícita do que esta. Não existe manifestação mais terrível para quem se encontrar em pecado mortal, evidentemente. Então, aqui, já na pregação de São João Batista, comecinho do Evangelho, começo, antes da pregação de Jesus, já temos São João Batista falando da cólera vindoura. Agora vamos pular um pouquinho mais para frente, no mesmo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17, ele mesmo, João Batista, não vai tratar especificamente do juízo, mas vai, por assim dizer, preparar os homens para esse acontecimento. Disso trata o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Reino dos céus. Jesus não disse que o juízo está próximo, mas nós sabemos que a plenitude do reino é a glória. E sabemos que o reino de Deus já está no meio de nós com as palavras mesmas de Jesus Cristo. O enfoque, porém, que eu queria abordar aqui é sobre a penitência. Fazei penitência. Ou a tradução desse mesmo texto que se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 15, convertei-vos e crede no Evangelho. Eu repito, é verdade que essa frase explicitamente não se refere ao juízo particular que vai acontecer após a morte, muito menos ao juízo final, que é o arremate da história. Mas aqui nós temos, digamos assim, uma advertência que tem uma repercussão e que terá uma repercussão após esta vida. Quem faz penitência se converte. Quem se converte renuncia ao pecado. Quem renuncia ao pecado e experimenta a compunção do coração, a contrição do coração, obviamente é uma nova criatura. E se ele se reconcilia com Deus, aplica-se para ele o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. Tal pessoa não tem por que
temer o juízo, porque ele se apresentará diante do Senhor reconciliado, suas faltas canceladas, sem nenhum pecado mortal. A cólera dele não pode, a cólera divina não vai se abater sobre essa pessoa, porque ela não terá deixado esta terra em pecado mortal. Em todo caso, se a primeira frase de Jesus no seu ministério, primeira frase, convertei-vos e crede no Evangelho, ou a versão de Marcos, capítulo 1, versículo 15, ou na versão de Mateus 4, 17, fazei penitência, o reino dos céus está próximo, não pode ser ignorada nessa perspectiva. É como se Jesus dissesse, eu não vou começar o meu ministério falando de juízo particular nem de juízo final, até porque essas realidades que vão acontecer são as últimas realidades. E Jesus, sapientissimamente, já nos dirige palavras para predispor o nosso coração, para preparar o nosso coração para essas realidades das quais ele vai tratar somente bem lá para a frente. Então, vejam que sabedoria tanto de Jesus como de João Batista. Raça de víboras, quem se disse para vocês que vocês vão escapar da cólera vindoura, e ele não entra em detalhes sobre que cólera vindoura é essa. É claro que o mundo judaico espera, até hoje, uma intervenção divina que vai julgar todos os homens. Esta intervenção, nós cristãos consideramos, pela pregação de Jesus, ela terá duas etapas após o término de nossa aventura aqui na Terra. Uma dimensão particular, juízo particular, e uma dimensão comunitária, universal, juízo final. Estamos terminando o primeiro bloco, você não saia daí. Quando nós voltarmos, depois deste breve intervalo, vamos continuar o nosso excurso no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nas palavras de Jesus, o riquíssimo ensinamento sobre o juízo, dos quais, particular e universal, ninguém vai escapar. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta.